Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Laisla. Bom dia, Dani. Sejam bem-vindas. Bora começar? Hoje é Clube do Livro. O livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, um dos melhores e mais indicados pelo mercado. Gente, é maravilhoso. Bom dia, Bamaestri. Seja bem-vinda. E hoje a gente vai começar falando sobre... alugando um triplex na sua cabeça. Esse negócio alugou um triplex na minha cabeça e vai alugar na sua hoje. Vamos lá? Nós estamos ainda no capítulo 1, tá? Olha só. A ciência pode afetar o passado? O que ele diz aqui? Uma vez que todos nós estamos interconectados através da distância e do tempo, isso sugere que nossos pensamentos e sentimentos podem influenciar eventos em nosso passado, bem como aqueles que desejamos no futuro. E aqui ele vai falar sobre isso. Ou seja, será que realmente os nossos sentimentos e pensamentos podem influenciar o nosso passado ou é só o nosso futuro? Aí aqui ele traz um estudo muito interessante. Em julho de 2000, o médico israelense Leonard Leibovitch conduziu um teste randomizado controlado envolvendo 3.393 pacientes hospitalares, divididos em um grupo de controle e um grupo de intercessão. Ele propôs a verificar se a oração poderia ter um efeito em seu estado de saúde. Os experimentos com oração são ótimos exemplos da mente afetando a matéria à distância. Quantas vezes que a gente faz essa oração? Nós estamos fazendo à distância, concorda comigo? Quantas vezes nós fazemos pelo outro também? Fazemos à distância. Leibovitch selecionou pacientes que tiveram sepsis. O que é isso? É uma infecção hospitalar, tá? Enquanto estavam hospitalizados. Designou metade dos pacientes para receber orações e a outra metade não. Ele comparou os resultados em 3 categorias: quanto tempo a febre perdurou, período de permanência no hospital e quantos morreram em decorrência da infecção. Os que receberam orações tiveram a redução da febre em menos tempo e um período mais curto de internação. A diferença no número de óbitos entre os grupos com oração e sem oração não foi estatisticamente significativa, embora foi menor no grupo que recebeu orações. Ou seja, teve diferença, não foi aquela significativa, mas teve diferença inclusive nos óbitos, tá? Aí agora vem a parte, preste bem atenção. Na realidade, aqueles que estavam rezando não faziam as orações para os pacientes infectados em 2000. Lembra que o estudo foi em 2000? As orações foram feitas em 2000, mas eles não fizeram para os pacientes que estavam infectados no ano de 2000. Sem saber, estavam rezando para listas de pessoas que haviam estado no hospital entre 1990 e 1996, 4 a 10 anos antes do experimento. Os pacientes que receberam orações, na verdade, melhoraram nos anos 1990. Olha só, eu estou aqui no ano de 2000 fazendo oração para as pessoas de 1990 a 1996. Os pacientes que receberam essa melhora foram os pacientes de lá, de 1990. A partir do experimento conduzido anos depois. Deixe-me dizer de outra forma, os pacientes que receberam orações em 2000 exibiram mudanças mensuráveis na saúde, mas tais mudanças surtiram efeitos anos antes. Olha esse triplex. Ou seja, eu estou fazendo oração aqui em 2000 para as pessoas de 1990 a 1996, mas elas não receberam a melhora agora no ano de 2000. Elas receberam a melhora lá no ano de 1990, no passado. Olha que loucura isso. Uma análise estatística do experimento provou que os efeitos iam muito além da coincidência. Isso demonstra que nossas intenções, nossos pensamentos e sentimentos e nossas orações não apenas afetam o nosso presente ou futuro, mas podem afetar também o nosso passado. Olha que loucura isso, gente.
As orações que a gente faz agora, elas não influenciam só agora e no futuro, elas influenciam também no nosso passado. Agora, isso leva à pergunta: se você fosse rezar ou focar em uma intenção por uma vida melhor, isso poderia afetar o seu passado, presente e futuro? A lei quântica afirma que todos os potenciais existem simultaneamente. Nosso pensamento e os nossos sentimentos afetam todos os aspectos da vida, além do espaço e do tempo. Ou seja, todos os nossos sentimentos e pensamentos, eles afetam além da agora, de agora, do nosso espaço do tempo. Ou seja, além daqui onde eu estou e do tempo que eu estou. Ele pode afetar, inclusive, em outros lugares, em outros tempos, passado, presente, futuro. Olha que interessante, por isso tem tantos livros e filmes hoje em dia que falam muito sobre isso, né? Sobre passado, volta no passado, vai para o futuro. Por quê? Porque aqui nesses estudos comprovam que é possível fazer mudanças no passado, no presente e no futuro. Não só igual a gente pensava que era no presente e no futuro. Olha que coisa mais interessante, né? Isso aqui, o que é que isso aqui diz também pra gente que trabalha muito com isso? Sobre a questão da gente poder fazer as orações e libertação do nosso sistema. Ou seja, a gente pode fazer oração para os nossos ancestrais, que vai influenciar, inclusive, na vida deles lá atrás, mesmo que eles não estejam presentes agora. A gente pode fazer que isso vai funcionar. Olha que coisa maravilhosa que a ciência trouxe para nós. É um triplex, né? Eu falo, isso aqui é uma loucura. E aí teve mais estudos, inclusive. O biólogo celular Glenn Ray, PhD, concebeu uma série de experimentos para testar a habilidade de curadores em afetar sistemas biológicos. Como o DNA é mais estável do que substâncias como células ou culturas bacterianas, ele fez os curadores segurarem tubos de ensaio contendo DNA. Vocês entenderam aqui, né? O DNA, ele é muito mais difícil de ter qualquer alteração. Então, ao invés de fazer com células, que é muito mais fácil, eles fizeram com DNA para ver se era possível ter essas modificações. O estudo foi realizado na Califórnia. Lá foram conduzidas pesquisas extraordinárias sobre a fisiologia das emoções, interações coração e cérebro. Quando temos emoções negativas, como a raiva e o medo, nosso ritmo cardíaco fica errático e desorganizado. Você pode observar que toda vez que você está nessas emoções negativas, você fica extremamente agitada, tudo fica muito desorganizado, você não consegue ter clareza para tomar decisões. Você tem dificuldade de ver com facilidade a situação, né? Quando temos emoções, em contrapartida, emoções positivas, amor e alegria, produzem padrões extremamente ordenados e coerentes. A gente já falou sobre isso aqui. Pensamentos, sentimentos de baixa frequência, eles estão desordenados, bagunçados e baixam aquela frequência sua. Sentimentos de alta frequência, que é o amor, a gratidão, a alegria, eles ficam, na verdade, tudo ordenado. Então, quando você está nessa frequência aqui embaixo, fica tudo muito agitado, tudo muito bagunçado. Quando você está nessa frequência mais em cima, não, fica tudo muito mais tranquilo e mais fácil, tudo muito mais organizado. Isso foi comprovado, tá, gente? Foi feito o primeiro estudo com um grupo de 10 indivíduos que aplicaram as técnicas para produzir sentimentos elevados e intensos, tais como o amor e a apreciação. A seguir, por 2 minutos, seguraram um frasco contendo amostras de DNA, ou seja, eles primeiro, antes, incentivaram, trouxeram mesmo algumas técnicas, né, para elevar esses sentimentos dessas pessoas que estavam participando do estudo. E depois de 2 minutos, eles fizeram essas pessoas segurarem o tubo de DNA, contendo as amostras de DNA. Quando as amostras foram analisadas, não haviam ocorrido variações estatisticamente significativas. Veja isso. Elevaram sentimentos e, mesmo assim, não teve resultados estatisticamente significativos, tá? O segundo grupo, ele fala que a intenção de alterar o DNA foi apenas de forma intencional, só no pensamento. Usaram apenas o pensamento, que é a intenção, para afetar a matéria. O resultado, nada de alterações nas amostras de DNA. Perceba,
Quando fizeram com sentimentos, baixíssimos resultados. Quando fizeram com a intenção, nada de resultados. E agora o terceiro grupo, eles fizeram, quer ver? O terceiro grupo de participantes treinados fez a mesma coisa, mas em vez de criarem emoções positivas, que são o sentimento de amor e apreciação, simultaneamente também mantiveram uma intenção, ou seja, usaram os dois, pensamento e emoção. Esse grupo produziu variações estatisticamente significativas na conformação, ou seja, na forma das amostras de DNA. Olha só, o DNA é super difícil de fazer alteração, mas quando usaram o pensamento e o sentimento juntos, conseguiram resultados significativos de alteração. O DNA foi enrolado ou desenrolado em até 25%. O estado emocional positivo adotado pelo primeiro grupo não provocou nada no DNA. O outro grupo com pensamentos claramente intencionais, desacompanhados de emoções, também não teve impacto. Apenas quando os participantes mantiveram um alinhamento entre emoções elevadas e objetivos claros, eles foram capazes de produzir o resultado desejado. Viu só como é importante? Não adianta você só querer alguma coisa ou você só sentir que deseja aquela coisa, que é possível, né? Você precisa estar com os dois alinhados para você ser, tá? Aí aqui ele diz, sentimentos e pensamentos unificados conseguem enrolar e desenrolar filamentos de DNA em 2 minutos. O que isso diz da nossa capacidade para criar a realidade? Se a gente consegue alterar um DNA em 2 minutos, com essa vibração, né? Sentimento e pensamento, você imagina o que a gente consegue para criar a nossa realidade. E aqui ele diz, o campo quântico não responde simplesmente aos nossos desejos, à nossa solicitação. Ele não responde somente aos nossos objetivos, aos nossos pensamentos ou só emoções. Quando ambos estão alinhados ou são coerentes, isto é, quando transmitem o mesmo sinal, quando combinamos uma emoção elevada com o coração aberto e uma intenção consciente com um pensamento claro, sinalizamos ao campo para que responda de maneira surpreendente. Ou seja, quando os dois estão alinhados, a gente consegue sinalizar, a gente consegue ir lá e efetuar mudanças na realidade dentro daquele campo. Utilizar aquelas possibilidades, infinitas possibilidades do campo quântico que a gente diz, né? Que a gente fala. Que importante isso, né? Que interessante. Os pensamentos são considerados como uma carga elétrica e os sentimentos como uma carga magnética no campo quântico. Por isso, a gente chama de assinatura eletromagnética. Por quê? De assinatura eletromagnética, os pensamentos é uma vibração elétrica e os sentimentos uma vibração magnética. Então, por isso a gente produz como um todo, imagina ao nosso redor do nosso corpo, uma assinatura eletromagnética, que é aquilo que você pensa e aquilo que você sente. É o que você é, no sentido de ser, né? De ser como um todo. Isso nos instiga a perguntar, o que estou transmitindo consciente ou inconscientemente? Veja só, não é só aquilo que você transmite conscientemente. Aquilo que você tem produzido inconscientemente também, os medos, as preocupações, isso também vibra e mexe com o campo, tá? Há um número infinito de assinaturas eletromagnéticas potenciais para genialidade, riqueza, liberdade, saúde, já existentes como um padrão de frequência de energia. Ou seja, você só precisa entrar naquela frequência, você só precisa emaranhar, né? Que a gente fala, você só precisa acessar aquela frequência. Já existe no campo quântico aquela frequência daquilo que você deseja. Você só precisa acessar aquela frequência. Todas as experiências existem no campo quântico como um mar de infinitas possibilidades. Quando você altera a sua assinatura eletromagnética, mudando a forma como você pensa e sente, para que ela corresponda a outra já existente no campo, seu corpo será atraído para aquele evento. Você migrará para uma nova linha do tempo, ou o evento irá encontrá-lo em sua nova realidade, ou seja, você encontra ou o evento vai te encontrar. Entende? É a mesma coisa quando você fala, eu vou produzir resultado X. Você vai produzir se você estiver totalmente alinhado, porque você está manipulando essas energias, tanto a intenção quanto o sentimento.
Se desejamos mudar algum aspecto da nossa realidade, temos de pensar, sentir e agir de novas formas. Temos de ser diferentes. Então aqui ele fala o quê? Para você criar a sua nova versão. Largar o hábito de ser quem você sempre foi e criar a sua nova versão, o seu novo ser. Então aqui ele vai muito além. Ele vai muito além de apenas intenção, que são os pensamentos e os sentimentos. Ele vai também para ação. Então quando os três estão alinhados, o resultado é potencialmente maior, né? Porque não adianta também a gente só... Você viu aqui, quando você pensa e sente, aumentaram 25% as alterações no DNA. Você imagina quando você pensa, quando você sente, quando você age, tudo alinhado àquilo que você deseja. O potencial é muito maior. Temos de passar a ser outra pessoa. Então aqui ele fala o tempo todo de você construir um novo eu. Por isso que o livro chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então você vai quebrar aquela versão antiga para você construir uma nova versão. Enquanto você for a mesma pessoa, enquanto a sua assinatura eletromagnética permanecer a mesma, você não pode esperar um novo resultado. Mudar sua vida é mudar a sua energia. Se você quer ter um novo resultado, tem que quebrar o hábito de ser você mesmo e reinventar um novo eu. Tá vendo? O que a gente acabou de falar. Ondas de um sinal estão alinhadas ou desalinhadas, coerentes ou incoerentes. O mesmo é válido para os seus pensamentos e sentimentos. Quantas vezes você tentou criar algo pensando em sua mente que o resultado era possível, mas sentindo no coração que não era? Quantas vezes a gente faz isso? Eu quero a minha casa dos sonhos, mas o meu sentimento sente que eu não consigo. Quantas vezes? Qual foi o resultado desse sinal incoerente? Por que nada se manifestou? Porque não estava alinhado. Estava muito confuso, o universo não consegue entender. O pensamento está numa coisa, o sentimento está na outra. Entende? A criação quântica só funciona quando os seus pensamentos e sentimentos estão alinhados. Quando mantém pensamentos claros e focados e tem o envolvimento emocional apaixonado, você transmite um sinal eletromagnético mais forte que puxa você até a realidade potencial, que corresponde ao que você quer. Então, ou seja, você tem que estar com os pensamentos claros e focados naquilo que você deseja e você tem que estar extremamente apaixonada por aquele resultado, extremamente apaixonada e acreditando naquele resultado. E aí, simplesmente, você vai ser puxado para esse campo. Mude o seu ambiente interno, o modo como você pensa e como você sente, e então verá como o ambiente externo será alterado. Ou seja, quando você muda internamente, você vai ver que o seu mundo externo também vai ser alterado. Mantenha uma clara intenção do que você quer, mas deixe os detalhes do como para o campo quântico. A gente sempre fala isso, né? Peça a Deus e solte, né? A gente sempre fala sobre isso. Para de falar, tem que acontecer assim. Diga o que você quer e solte. Porque o campo quântico, né, Deus, a espiritualidade, ele sabe muito melhor do que nós como fazer aquilo da melhor forma, né? Deixe que ele orquestre um evento para a sua vida de forma correta para você. Espere o inesperado, renda-se, confie e desapegue de como um evento desejado irá se desenrolar. Aqui ele fala o tempo todo. Então desapegue, diga o que você precisa e desapegue. O como é com o universo. Desapegando dos detalhes de como acontecerá o evento, isso é um salto de fé. Trocar uma vida de resultados monótonos e previsíveis por uma vida prazerosa de novas experiências e surpresas quânticas. E aqui a gente fala muito sobre isso, né? É você acreditar e soltar. Você imagina quando você está no trabalho e aí seu chefe está te colocando pressão o tempo todo. Ele chega, senta do seu lado enquanto você está trabalhando. E ele vai te colocando aquela pressão. Ó, preciso que esse resultado saia. Preciso que esse resultado saia. O que acontece? Você vai ficar nervosa e aquilo não vai acontecer. Se ele soltar e falar, ó, amanhã eu quero esse resultado, você vai conseguir produzir muito melhor. Com ele ali do seu lado, o tempo todo, precisa acontecer desse jeito, precisa acontecer desse jeito, não vai funcionar. A gente sabe que as coisas dão errado quando está dessa forma. Agora você imagina no seu campo quântico. Ou seja, não é só tudo que está dentro, lembra da lei da correspondência?
Tudo que está dentro também está fora. Então, da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se isso acontece aqui na sua relação, no seu trabalho, você imagina no campo quântico você forçando essa experiência. Em geral, nós somos gratos por algo que já ocorreu. Nós fomos condicionados a acreditar que precisamos de um motivo para a alegria, de uma motivação para a gratidão, de embasamento para a gente ficar nesse estado amoroso. Isso é depender da realidade externa. Então, o que ele diz aqui? Que normalmente a gente precisa de um evento para depois a gente se sentir alegre. A gente precisa de um resultado para depois a gente se sentir grato. E aqui ele diz, aí você está dependendo de um evento externo. E você precisa mudar isso internamente para os seus resultados acontecerem. Você não pode esperar um evento externo, porque aí você vai estar sob o controle do evento externo e não você mesmo manipulando as situações para que as coisas aconteçam. Então você vai estar de forma passiva e não ativa. E aí isso vai demorar muito mais ou pode nunca acontecer. Você consegue agradecer e sentir as emoções elevadas associadas a um evento desejado antes dele ocorrer? Você consegue sentir gratidão, amor, alegria antes daquilo que você deseja acontecer? Ou seja, eu quero trocar de carro. Nossa, eu tô muito alegre, empolgada porque eu vou trocar de carro. Obrigada porque eu troquei de carro. Mesmo antes disso acontecer, você consegue fazer isso? Quando você está em um estado de gratidão, você transmite para o campo um sinal de que o evento já aconteceu. Porque isso é natural, né? Você sente aquela força, tipo, nossa, realmente eu troquei de carro. Então, nossa, que alegria, que gratidão e tudo mais. Você consegue ter esse sentimento mesmo antes de acontecer? É isso que ele fala aqui. Você consegue imaginar essa realidade tão completamente que começa a estar na sua vida futura agora? Você já se vê andando nesse carro? Você já se sente dona desse carro? Entende? Vamos lá. O modelo quântico que toda a realidade física é essencialmente energia. Aqui, ó. Modelo quântico. Toda a realidade física é essencialmente energia, existente em uma vasta rede interconectada através do espaço. Ele diz que tudo é energia, tudo, o modelo físico, tudo que é físico é energia. E aí aqui ele fala que é uma vasta rede interconectada através do espaço e do tempo. Ou seja, além daqui onde nós estamos e além de qualquer tempo, passado, presente, futuro. E aí ele diz que podemos colapsar na realidade por meio dos nossos pensamentos, da nossa consciência, da nossa observação, dos nossos sentimentos e estado de ser. Eu já sou isso, eu já sinto isso. Entende? Quando chegamos à conclusão de que nosso veículo fisiológico é composto da mesma coisa que o resto do universo, o que anima o corpo é uma fonte de energia. A energia. Por isso, por exemplo, a medicina mesmo oriental, ela traz muito esse campo de energia. A medicina chinesa traz isso, a ayurvédica traz isso. Então, aqui a gente tem os nossos pontos de chakras, que são pontos de energia, né? Ondas de energia organizam nossas estruturas físicas e o seu funcionamento. Campo quântico é uma inteligência invisível. A energia é a base de toda a realidade física e ela se organizou em matéria. Então aqui ele reforça mais uma vez que tudo que é realidade hoje, tudo que é material hoje é uma forma organizada de energia. Tudo é energia. O funcionamento e inclusive a matéria é energia. E ela tá só de forma organizada. Mas é uma inteligência, o campo quântico é uma inteligência invisível. De uma perspectiva fisiológica, ele organiza moléculas em células, tecidos, órgãos, sistemas e, finalmente, no corpo como um todo. A energia, tá, gente? É essa inteligência universal que dá vida ao campo e tudo nele contido. A mesma consciência impede as árvores a frutificar e as galáxias distantes se formem e colapsem. Olha que interessante. Tudo dá vida no campo quântico. Tudo nele está contido. Essa mesma consciência que cria isso, ela também cria as árvores para frutificarem e cria as galáxias distantes. Olha para você ver quantas coisas a gente tem criado que antigamente nem existia, né? É muito importante a gente trabalhar isso.
Essa inteligência universal, consciência ou atenção plena, então ele chama disso, você precisa ter consciência daquilo e atenção, foco, atenção plena naquilo. Essa consciência nota tudo, ela observa e presta atenção em nós. Ela está ciente dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos nossos comportamentos e dos nossos desejos. Ela observa tudo em forma física. Ou seja, ela observa o que você está pensando, o que você está sentindo, e ela observa em forma física, em forma de materializar aquilo, que é essa consciência do campo quântico. Quando consciência, passamos a ser criadores. Então, a partir do momento que a gente tem consciência e age intencionalmente e focada, nós passamos a ser criadoras. Essa inteligência orquestrará um evento, uma resposta energética, correspondente a qualquer coisa que a nossa mente subjetiva coloque no campo quântico. Tornamos-nos o poder elevado que transcende o passado, cura o presente e abre as portas para o futuro. Se experimentamos sofrimento, olha que interessante isso, se nós experimentamos sofrimento e mantemos esse sofrimento em nossa mente e corpo e o expressamos por meio dos nossos pensamentos e sentimentos, transmitimos essa assinatura energética para o campo. A inteligência universal responde enviando para a nossa vida um outro evento que reproduzirá a mesma resposta emocional e intelectual. Ou seja, quando você experimenta sofrimento, tanto na sua mente, quanto nas suas emoções, quanto no seu corpo, o ambiente, o campo quântico, ele vai te entregar aquela resposta de sofrimento. Então, por isso que às vezes muita gente realmente cria essa questão da doença. Por algum motivo nós criamos, pelos nossos pensamentos, sentimentos e aquilo que a gente armazena no corpo, né? Porque tudo isso, tanto pensamento quanto sentimento, ele se manifesta no corpo. Nossos pensamentos enviam um sinal, estou sofrendo, e nossas emoções, estou sofrendo, atraem para a nossa vida um evento que corresponde a essa frequência emocional. Por que não transmitimos um sinal que produza um resultado positivo para nós? Se nós sabemos disso, por que nós não transmitimos esse sinal ao invés de emitir sofrimento? Por que isso acontece? A gente sempre pergunta, né? Por que isso sempre acontece comigo? Você é uma vítima de causa e efeito? Ou seja, você, olha só, cadê seu protagonismo? Você está se tornando vítima. Ao invés de se protagonizar, não, eu quero esse resultado, então eu vou produzir isso em mim, para eu ter esse resultado. Posso pensar, sentir e me comportar de modo diferente para produzir o efeito, resultado que eu desejo. Quando você criar propositalmente, peça um sinal. Peça para o universo um sinal. Ouse pedir sincronicidades relacionadas a resultados desejados. Ou seja, quando você faz esse pedido para o universo e você se alinha, peça para ele. Fala, me mande sinais que eu estou no caminho certo. Me mande sincronicidades para que eu entenda que está tudo certo, que é por aí mesmo, que eu posso continuar dessa forma. Quando obtemos indicações, aí aqui ele diz, quando nós obtemos indicações positivas, quando vemos nossas circunstâncias externas mudarem para uma direção favorável, sabemos que o que quer que tenhamos feito dentro de nós estava certo. Então, quando você pede esses resultados, é para quê? É uma confirmação, né? Ou seja, que tudo conspire a favor desse resultado se realmente eu estiver alinhada com isso. E aí o universo vai te mostrando essa conspiração, as coisas fluindo, tá? Então, hoje, inclusive, você pode fazer esse exercício. Pegue algo que você deseja, comece a refletir. O que eu estou sentindo hoje? Tanto o que eu estou pensando, quanto o que eu estou sentindo. Isso é o que eu desejo manifestar fisicamente, na realidade? Não, não é. Ou seja, suponhamos, eu estou sentindo muito sofrimento por um relacionamento. Isso é o que eu desejo manifestar? Esse sofrimento por relacionamento? Não. Então eu vou mudar agora conscientemente, vou colocar consciência, foco e atenção naquilo que eu desejo. Então eu vou pensar da forma como eu gostaria que fosse e vou sentir que aquilo já aconteceu, para que essas coisas se manifestem. Então comece com esse exercício de hoje. Por hoje já foi, esse é o episódio 2 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E a gente continua na próxima semana. Toda segunda-feira nós temos o Clube do Livro. Quero agradecer todas vocês que participaram. Tanime, Francil, Mara, Fernanda. Muito obrigada por tudo. Tenham um bom dia e até semana que vem com o nosso Clube do Livro.